Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar análise sintática de período composto, oração subordinada adverbial. Então, o que é? São as que têm a função de adjunto adverbial através de uma conjunção quando encaixadas a uma oração principal. Por exemplo, quando você chegar, irei ao evento. Quando é a conjunção, dá uma ideia de tempo, ok? Irei ao evento, oração principal. Lembrando que nós temos sempre de separar as orações. Então, quando você chegar, chegar é um verbo. E irei ao evento, irei é outro verbo. Então, sempre temos que pensar e lembrar que a separação ela acontece pelo número de verbos. Então, onde não tiver a conjunção, será a oração principal. Onde tiver a conjunção, oração subordinada adverbial. Neste caso, oração subordinada adverbial temporal. Bem, são 9 as classificações da oração subordinada adverbial. Então, vocês devem pensar que é um conteúdo muito extenso, talvez seja muito complicado. Mas eu quero dizer para vocês, como nós usamos muito no dia a dia, muitas dessas conjunções, então eu imagino que não vai ser tão complicado assim, porque é uma questão de semântica também, de sentido da frase, da oração, do conteúdo que vocês vão depreender. Então, vamos aqui, acompanhem a explicação e anotem as dúvidas em seu caderno, por favor. Exprime a ideia, a causal, então, ela exprime a ideia de causa, motivo. Conjunções. Por que, como, por quanto, visto que, uma vez que, já que, desde que. Por exemplo, já que você quer sair mais cedo, eu concordo. Então, o já que é uma conjunção da ideia de causa. Temos que separar as orações. Eu concordo, concordar é um verbo, então fica na oração principal porque não tem conjunção. Quer sair. Mas quer sair são 2 verbos. Lembrando que aqui é uma locução verbal, quando tiver 2 verbos juntos, dá sentido de um único verbo, então considera-se apenas um verbo. Isso nós usamos muito também no nosso dia a dia, é bem normal. Então, aqui nós temos uma oração subordinada adverbial causal, porque ela dá a ideia de causa. A vírgula aqui, ela é necessária, porque a frase inicia com uma conjunção. Então, você estudando as orações subordinadas adverbiais, você vai entender também com relação ao uso da vírgula. Entendemos um pouco também das orações subordinadas adjetivas, que também tem aula aqui, explicando esse conteúdo. Também a explicação, como eu falei, do uso da vírgula. E aqui nós vamos também entender mais um pouquinho sobre as regras da vírgula. Ok? Então, quero dizer para vocês que eu poderia usar o porquê e que nós usamos muito o porquê. Então, poderia ser assim, poderíamos inverter esta frase. Eu concordo porque você quer sair mais cedo. Ok? Então, como você quer sair mais cedo, eu concordo. Eu concordo, visto que você quer sair mais cedo. Entenderam? Então, claro, você pode fazer esse jogo, né, de troca de conjunções. É até interessante porque isso vai favorecer a sua escrita. Então, vamos ver a próxima. É a condicional. Exprime uma condição com relação à oração principal. Conjunções: se, caso, salvo se, desde que, contanto que, dado que, a menos que, a não ser que, sem que. Desde que ele concorde conosco, poderemos sair. Então, nós só poderemos sair se ele concordar conosco. Então, aqui expressa uma ideia de condição. Esta conjunção ela vai aparecer em outras classificações. Por isso que eu falei no início da aula que é importante você sempre analisar a semântica. Então, neste caso, da ideia de condição, ela será uma oração subordinada adverbial condicional. Tem a separação aqui. Concordar é um verbo, fica na oração subordinada. Poderemos sair, oração principal. 2 verbos, dando ideia de um único verbo. Por isso, eles podem ficar juntos, sim, uma locução verbal.
Seguinte, nós temos a conformativa. A conformativa, ela expressa uma conformidade com relação à oração principal. Conjunções conforme, como, segundo, consoante. Usamos muito também no nosso dia a dia, né? Conforme o professor comentou, a prova iniciará às 8. Então, segundo o professor comentou, ou segundo o comentário do professor, claro que nesse exemplo eu retirei o verbo, mas é muito comum nós usarmos dessa maneira, ok? O uso da vírgula aqui é obrigatório, porque a frase inicia com a conjunção. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial conformativa e a prova iniciará às 8, uma oração principal. Como é uma conjunção também que aparece em várias classificações, neste caso, ela seria uma conformativa. A comparativa indica uma comparação com relação à oração principal. As conjunções como, assim como, tal como, tanto quanto, mais que, menos que. Eu coloquei as reticências aqui para vocês entenderem que o mais e o menos, esses dois advérbios, eles ficarão sempre na oração principal e será classificado como conjunção apenas o que? Por exemplo, no elogio há sempre menos sinceridade que na censura. Então, a oração principal aqui é a primeira, porque não possui conjunção, que na censura o que é a conjunção. Então, nós temos a segunda oração como oração subordinada adverbial comparativa, porque dá a ideia de uma comparação. E o menos que aparece aqui na oração principal, ele é um advérbio. Aqui, vejam, não há obrigatoriedade do uso da vírgula, então aqui não aparece a vírgula, ok? A 5, concessiva, aponta uma situação contrária com relação à oração principal. As conjunções, então, embora, ainda que, mesmo que, com quanto, por mais que, apesar de que, posto que. Exemplo, não ficamos satisfeitos com o resultado do concurso, embora o tivéssemos vencido. Então, oração principal, não ficamos satisfeitos com o resultado do concurso, não tem conjunção, então por isso que é uma oração principal. Embora o tivéssemos vencido, embora é a conjunção, então nós temos aqui uma oração subordinada adverbial concessiva, porque ela dá a ideia contrária em relação ao conteúdo da oração principal. Então, aqui tem a vírgula, ok? Então aqui este uso ele é facultativo. Se iniciássemos com a conjunção, seria uma obrigatoriedade este uso da vírgula. A frase poderia ser assim: mesmo que tivéssemos vencido o concurso, não ficamos satisfeitos com o resultado. Então você vai fazendo as devidas alterações também na estrutura da frase. Então, a concessiva, ela expressa a ideia contrária. A consecutiva aponta uma consequência com alusão à oração principal. Conjunções. Tão que, tanto que, tamanho que, tal que, de modo que, de forma que. Então, exemplo. O palestrante falou tão baixo que a plateia quase não ouviu. Então, o palestrante falou tão baixo, oração principal, que a plateia quase não ouviu, oração subordinada adverbial consecutiva, porque dá uma consequência com relação à oração principal. O que é a conjunção? E o tão, que aparece aqui e na oração principal, por isso que tem as reticências. Quero dizer que este tão vai aparecer na oração principal e a conjunção será apenas o que? Temporal. Denota circunstância de tempo cronológico com relação à oração principal. As conjunções quando, enquanto, logo que, depois que, mal, desde que, sempre que, assim que, antes que. Por exemplo, assim que o professor entrou na sala de aula, os alunos fizeram silêncio. A conjunção é o assim que. Assim que o professor entrou na sala de aula é a oração subordinada adverbial, porque tem a conjunção.
Neste caso, expressa uma ideia de tempo, por isso que é temporal. O uso da vírgula aqui ele é obrigatório, porque a frase inicia com uma conjunção. E os alunos fizeram silêncio, a oração principal. Poderíamos usar outras conjunções que são usadas muito no nosso dia a dia. Quando o professor entrou na sala, logo que o professor entrou na sala e assim por diante. A proporcional exprime ideia de proporção, conjunções, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto mais, menos, quanto menos, mais e assim por diante. Então vamos ver aqui, quanto mais lia o livro, mais queria chegar ao final dessa história envolvente. Quanto mais é a conjunção, quanto mais lia o livro, oração subordinada adverbial proporcional, porque tem a conjunção, quanto mais queria chegar ao final dessa história envolvente, a oração principal. Aqui acontece a mesma situação que eu já havia explicado anteriormente com relação às reticências. Quero dizer que este mais aqui ficará na oração principal. À medida que lia o livro, queria chegar ao final dessa história envolvente. A proporção que lia o livro, então você pode substituir facilmente por outras conjunções. E a última aqui, que é a final, indica uma finalidade, um objetivo. Então, conjunções para que, a fim de que e o que. Exemplo, estamos aqui para que possamos aprender mais sobre a gramática. Estamos aqui, oração principal, para que é a conjunção. Então, estamos aqui, apenas um verbo, não possui conjunção, entende-se como oração principal. Para que expressa uma finalidade. Então, para que possamos aprender mais sobre a gramática, oração subordinada adverbial final. Coincidentemente, ela ficou aqui como última classificação, mas não quer dizer que ela significa o fim, ok? Mas sim uma finalidade, um objetivo. Nós usamos muito também o para no nosso dia a dia. Estou aqui para estudar, estou aqui para aprender. Bem, só o para não se considera apenas como uma conjunção. Precisa do que também, tem que ser para que. Se eu falar, estou aqui para estudar, eu vou ter uma oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo. Isso nós vamos estudar em outro momento, ok? No caso, nós só estamos estudando as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas. Gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre este conteúdo. E na próxima aula estudaremos mais sobre análise sintática do período composto e estudaremos também sobre crase. Obrigada pela atenção e bons estudos.